Olá a todos e a todas. Nós somos alunos do curso de licenciatura em matemática da Univesp, turma de 2017. Hoje o nosso objetivo é a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Meu nome é André Padilha, eu sou do Polo de Araras. Meu nome é Luísa Pereira Augusto, eu sou do Polo de Diadema. Eu sou Marcelo Lopes da Silva, do Polo de São Vicente. Legal, a gente agradece a todo mundo que estiver vendo essa apresentação e a gente vai tentar expor o nosso trabalho da forma mais clara possível para vocês. A gente vai compartilhar o conteúdo de apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo a tela da apresentação. O título do nosso trabalho é Inserção da disciplina de cálculo no ensino médio. E a ideia é que a gente construa uma proposta didática para ensinar os principais conteúdos da disciplina de cálculo para os alunos que estão cursando ensino médio, né? E a gente gostaria também de agradecer nossa orientadora, a Rúbia Maria Bossi, né, que durante todo o trabalho nos ajudou, nos deu alguns conselhos, nos pontuou algumas considerações para deixar o trabalho da forma como nós estamos entregando agora. Então, a gente deseja agradecer ela bastante por toda a ajuda que ela nos deu. De uma forma resumida, essa pesquisa, esse projeto de pesquisa, a gente tem como objetivo entender quais são as principais dificuldades dos alunos que vêm do ensino médio e cursam disciplina de cálculo em alguns cursos superiores. Normalmente, os cursos são relacionados às disciplinas de exatas, né? Matemática, física, engenharias, até mesmo cursos de química e biologia apresentam cálculo na grade curricular. Então, nós levantaremos alguns dados, né, mostrando essas dificuldades, e através disso, tentaremos desenvolver uma proposta didática para que alguns conteúdos de cálculo sejam inseridos logo no ensino médio, mas de uma maneira não tão formal, mais introdutória, simples e atual. Em nossa pesquisa, encontramos o índice de reprovação de alunos da disciplina de cálculo em algumas instituições de ensino superior no Brasil. Uma faculdade do Rio de Janeiro, no período de 2013 a 2015, houve 35% a 50% de reprovação. Na UFF, no período de 1996 a 2000, houve de 45% a 95% de reprovação. Na Escola Politécnica da USP, no período de 1990 a 1995, houve de 20% a 75% de reprovação. Alguns autores, como Reis e Rafael, pontuam os principais motivos das dificuldades apresentadas pelos alunos: má formação obtida nos ensinos básico e fundamental, falta de capacidades cognitivas na compreensão das complexidades do cálculo, dificuldades em encontrar as metodologias adequadas ao ensino, deficiências epistemológicas provenientes de épocas anteriores. Os parâmetros nacionais curriculares orientam, conforme citação abaixo, que o conceito de taxa de variação pode ser trabalhado nos anos iniciais do ensino médio, de forma interdisciplinar, com matérias como física e química. Tal orientação motivou o desenvolvimento do nosso projeto didático. Bom, depois do levantamento de dados e das referências bibliográficas, a gente decidiu construir um projeto didático constituído de 4 pilares fundamentais. Lembrando que a ideia desses pilares é introduzir conceitos a alunos de ensino médio da disciplina de cálculo. O primeiro pilar é o pilar do limite. Então, a ideia é introduzir esse conceito utilizando um exemplo ilustrativo e bem simples. E esse exemplo a gente trouxe para a nossa apresentação de hoje. A ideia é que a gente meio que deu um resumo de uma aula de como nós apresentaríamos o limite no ensino médio. Os outros 2 pilares, derivadas e resolução de problemas. A ideia é introduzir conceito de derivada, utilizando interdisciplinaridade com física, através de achar um algoritmo para calcular a velocidade instantânea de um objeto em queda livre, ou seja, aqui a gente usa a cinemática, bastante estudado nos anos iniciais do ensino médio na física.
E, como terceiro pilar, é mostrar que esse conceito de derivada é uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas de máximo e mínimo, que são problemas bem comuns em vestibulares e em exames nacionais. Finalmente, o quarto pilar é introduzir integrais e o próprio teorema fundamental do cálculo, que é um resultado extremamente importante na disciplina, através de alguns exemplos de como calcular a área sobre o gráfico de uma função. E no caso das integrais também, a gente decidiu utilizar uma ferramenta tecnológica, que é um aplicativo. Bom, como dito anteriormente, aqui nós faremos de uma forma bem resumida e sucinta como que abordaríamos o tema limite em uma aula do ensino médio. Todas as formulações e as descrições que nós daremos aqui estão explicadas de forma mais detalhada no nosso trabalho, né? Inclusive as formulações matemáticas, as definições. E aqui a ideia nossa é mostrar isso de uma forma bem mais direta e básica, né, para mostrar, assim, o objetivo principal do nosso trabalho. Então, para introduzir o limite, a gente propõe um desafio, né, um exemplo ilustrativo, que é o desafio do corredor e dos 100 metros. Esse desafio, vocês vão perceber que a gente se baseou em dois paradoxos bem comuns do cálculo, né, que é o paradoxo de Zenão e de Aquiles e da tartaruga. Mas a gente tentou trazer para uma linguagem mais atual, mais próxima aos alunos. Então, a ideia é desafiar um corredor a percorrer uma pista de 100 metros, né, a gente chama de 100 metros rasos na Olimpíada, né, só que para ele percorrer essa pista, a gente deu uma condição um pouco incomum. Ele só vai poder percorrer, em cada etapa, metade do caminho restante. Então, vamos dar o primeiro exemplo. Aqui ele está no começo da pista, então ele tem que percorrer metade do caminho. Ele vai chegar até o meio do percurso, e ele percorreu 100, que multiplica meio. Ótimo, faltou metade do caminho, né? Mas a condição que a gente deu para ele agora você só pode percorrer a metade que faltou. Então, ele vai percorrer mais metade do percurso faltante. Logicamente, agora ele vai percorrer um quarto, que a gente pode escrever como 100 vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso, todas essas expressões, vocês já vão entender por que a gente está escrevendo assim. Mais uma vez, pela regra que a gente deu, ele vai percorrer agora 1/8 da pista, né? Metade da metade da metade, no caso. Isso a gente pode escrever como 100 vezes 1 sobre 2 ao cubo. A gente está escrevendo isso em potências de 2, tá bom? E aí ele vai fazendo isso por N vezes, né? Então ele vai chegar em uma etapa aqui, vamos chamar essa etapa de etapa N. E nessa etapa N, a distância percorrida é 100 vezes 1 sobre 2 elevado a N. Bom, a nossa intuição, né? Não precisa nem ser uma intuição matemática, é que ele nunca vai chegar no fim da pista. Porque sempre vai faltar metade, da metade, da metade, da metade, da metade. Né? E isso a gente pode discutir com os alunos. Mas como é que a gente prova isso matematicamente? Né? Como que a gente prova que ele nunca vai chegar nos 100 metros? Vamos escrever a distância total percorrida da seguinte forma. 100, que multiplica cada fração das etapas que a gente escreveu em parênteses. Então, vai ser 100 vezes meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais, até chegar a 1 sobre 2n. Então, essa expressão S de n é a distância total percorrida pelo corredor. Novamente, né, aqui a gente escreveu ela, e o bacana é que agora a gente pode introduzir um conceito matemático do ensino médio, que é a soma de progressão geométrica. Isso está totalmente desenvolvido no nosso trabalho, tá bom? A gente faz etapa por etapa, mas de forma que a gente possa escrever a expressão entre parênteses dessa forma, 1 menos 1 sobre 2n. E aí, simplificando isso, a gente encontra uma expressão bem mais fácil para Sn, 100 menos 100 sobre 2 elevado a n. E olha só que interessante, esse valor, 100 sobre 2 elevado a n, ele é um valor sempre positivo maior do que zero. Isso a gente pode explorar com os alunos, né? Quando a gente fala sobre potenciação, a gente pode demonstrar isso também para eles. Bom, se eu estou tirando de 100 um valor que é sempre positivo, então a distância total percorrida vai ser sempre menor do que 100. E aí a gente mostra matematicamente que o corredor nunca vai chegar no final da pista, ou seja, o desafio é impossível de ser
completado. Maravilha. Mas esse desafio é só para fazer uma introdução de como a gente escreve um problema da vida real, do cotidiano, com linguagem matemática. A ideia principal agora é o segundo desafio, que a gente até fez uma brincadeirinha aqui, falando que é uma colher de medida epsilon de chá. Esse epsilon ele é muito presente, né, nas aulas de cálculo, isso até assusta um pouco os alunos. Qual que é a ideia do segundo desafio? A gente sabe que ele nunca vai atingir os 100 metros. Então, a gente vai definir um número epsilon que vai ser um número maior do que zero, isso é importante, esse epsilon é sempre positivo, e ele vai ser a diferença entre a distância total percorrida pelo corredor e os 100 metros da pista, tá bom? Então, essa distância epsilon, o que ela vai ser? Ela vai ser a distância da pista menos a distância total percorrida pelo atleta, que a gente chamou de SN. E o desafio que a gente dá é o seguinte: será que para qualquer epsilon maior que zero que eu definir, e vai sempre existir uma etapa N, né, que é a etapa de percorrer metade da metade da metade, em que o corredor consiga atingir essa distância? E aí, mais uma vez, a gente vai provar isso matematicamente. Então, eu não vou repetir, mas tudo isso daqui está escrito em forma de enunciado, né? Então, a gente quer encontrar uma distância, né, que é 100 menos SN, entre parênteses a gente escreveu a expressão da SN, e a gente encontra que essa diferença entre as distâncias é uma fração 100 sobre 2n. A pergunta é, mais uma vez, será que se eu der um epsilon maior que zero qualquer, eu sempre vou encontrar uma etapa em que eu consiga ultrapassar, consiga chegar dentro desse epsilon, né? A ideia é que o corredor ele consiga atingir esse epsilon, consiga entrar dentro dessa faixinha de epsilon. E aí a gente prova que isso sempre é possível. Como nós provamos isso? A gente usa uma desigualdade. Mais uma vez, percebam que é um assunto de ensino médio, não é nada muito avançado, em que a distância n, né, o dn, seja menor do que epsilon. Nós fazemos algumas manipulações algébricas, utilizamos logaritmo natural, né, isso também é falado no ensino médio, para que a gente consiga evidenciar essa potência, esse n. Aí a gente usa propriedades de logaritmos, né? E aí nós temos o seguinte, que para todo n maior do que essa expressão, logaritmo natural de 100 menos logaritmo natural de epsilon dividido sobre o logaritmo de 2, lembrando que esse logaritmo existe porque epsilon sempre é positivo, para toda etapa n maior do que esse número, isso aqui vai ser um número real, o atleta consegue percorrer essa distância, consegue atingir o desafio, independente do epsilon que eu dei para ele. Mesmo que esse número de etapas seja muito grande, imagina que eu dei um epsilon muito pequenininho, vai ser um número de etapas gigantesco, mas ele vai conseguir atingir. Tudo isso que a gente fez, todo esse exemplo, toda essa construção, essa ilustração, é para a gente mostrar que a definição formal de limite, que assusta tantos alunos, né, não é complicada. A gente mostrou esses desafios que nada mais são do que a definição formal de limite. Olha só, dizer que L é um limite de uma sequência AN é a mesma coisa que dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um n com índice zero natural, e para todo n maior do que n0, a distância de AN menos L é menor do que epsilon. Olha, vamos colocar isso na linguagem do nosso problema. Imagine que L seja igual a 100, que AN seja o SN, né, a distância total percorrida pelo atleta. O epsilon é a diferença, né? Esse N0 é aquela etapa que a gente encontrou, que tem que ser maior do que aquela fração utilizando logaritmos. Então, e vai existir uma etapa, né? E para todo número de etapas que for superior a essa que a gente achou, a distância percorrida menos a distância da pista, né, em módulo, vai ser menor do que epsilon, que é a diferença. Então, olha só que legal. A gente utilizou um exemplo bem ilustrativo, bem agradável, para fazer a definição formal de limite. E essa é a ideia de todo o nosso trabalho. Durante todo o trabalho, a gente utiliza os conceitos dessa forma. A gente não quer utilizar rigor matemático, nada muito formal. A gente quer mostrar, com alguns exemplos cotidianos ou mais próximos aos alunos, que é possível a gente introduzir, sim, esses conceitos. Aqui um outro exemplo do nosso conteúdo, a gente não vai entrar em detalhes por conta do tempo,
mas é trazer um problema de vestibular de maximização de área, né? Perceba que isso também é muito utilizado em engenharia, e fazer a resolução desse problema utilizando derivadas, né? Utilizando pontos de mínimo, de máximo, intervalos de crescimento ou decrescimento. E aqui, utilizando o aplicativo GeoGebra, né? Que é um aplicativo matemático bastante famoso e muito legal para utilizar com os alunos, utilizando o GeoGebra para mostrar como calcular a área sobre o gráfico de uma função através de soma de retângulos, somas superiores ou inferiores, né? No caso, a integral de Riemann. Tudo isso a gente explora de uma forma bem amigável, bem tranquila, e tenta fazer com que o material fique bem simples ao ler. Agora o Marcelo vai falar sobre as considerações finais. Marcelo, tá por aí? Tô. Marcelo. Desculpa. Imagina. Então, as considerações finais agora. De acordo com as considerações do grupo e com a opinião de 2 docentes entrevistados, são destacados os seguintes pontos sobre o material didático desenvolvido: que esse material pode ser usado por alunos, professores e curiosos no assunto, que os temas são totalmente aplicáveis no ensino médio, né? E com a disciplina da física também, né? De física. E é uma excelente ferramenta para a resolução de problemas e é um ótimo material para a introdução ao cálculo, né? Eu quero agradecer ao André, a Luísa, a nossa orientadora Ruba, e aos professores, né, entrevistados, a todos, né? Um obrigado. Obrigado, gente. Obrigadão, viu, pessoal? Obrigado a todos. Obrigada. Até mais. Até mais.